Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos à nossa última aula da disciplina de urgência e emergência para o curso técnico em Podologia e Cuidados de Idosos. Aqui hoje temos dois cursos. Eu sou a mediadora Lorena e eu vou ficar aqui acompanhando a professora Amália na nossa aula de hoje. Mas antes da gente começar, né, eu tenho alguns recadinhos para vocês, como eu venho fazendo nas outras semanas. Primeiro recadinho, aqui teremos o plantão Tira Dúvidas, tá? Nos próximos dias, então fiquem de olho ali nos comunicados, tá? Que o professor mediador vai informar o dia e horário exato que esse plantão vai acontecer, tá? Então fiquem de olho ali. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre como realizar um mapa, né? Esse é o momento ali para vocês tirarem todas as dúvidas. E fiquem atentos também, porque o prazo de entrega da atividade de vocês está se encerrando. Então, fiquem de olho ali no calendário, tá? Para vocês verificarem ali o prazo certinho para a finalização da atividade. E no decorrer da aula aqui, eu vou disponibilizar no chat a nossa enquete, que é muito importante a participação de todos vocês. E qualquer dúvida sobre o curso ou sobre a disciplina, é só mandar mensagem para o mediador, tá? Ele tá lá para ajudar vocês com qualquer dúvida. Então, são esses os recadinhos de hoje. Eu vou passar a palavra para a professora Amália. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, professora Lorena. Tudo certo, graças a Deus. Boa noite, alunos. Sejam todos bem-vindos. Professora, consegue me ouvir bem? Sim, consigo. Então, perfeito. Hoje a gente já tem pergunta antes de começar a aula, viu? Tô vendo aqui no chat. A Marlene fez uma pergunta aqui. Posso deixar para responder no final? Todo junto ou vocês preferem que a gente já mata essa pergunta agora? Acho que Então, o que vamos você já? quiser. Vamos já? Já vamos Vamos começar. já, então. Vamos começar assim, então. Professora, qualquer coisa você me interrompe, tá? Se tiver alguma falha de Começando. conexão, de microfone aqui, você pode me interromper. Combinado? Combinado. Então, tá bom. Gente, então boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês de novo na nossa última aula, nosso último encontro, né, na disciplina de urgência e emergência. E a gente já começa aqui com a participação da Marlene, que trouxe uma pergunta aqui no chat. Ela disse que no material de vocês tem um vídeo que fala que é importante nós avaliarmos no momento de um acidente, né, de uma situação de urgência e emergência, a qualidade e a quantidade de sangue que a pessoa que se acidentou perde, né? Como é que a gente consegue fazer essa avaliação? Bom, a quantidade do sangue, a gente consegue, né, avaliar se é pouco, se é bastante, se forma uma poça de sangue, a gente já consegue ter uma dimensão de que essa pessoa está perdendo muito sangue, né? Uma grande quantidade. Agora, se tem um sangramento, é um sangramento que como eu posso explicar para vocês? Ele não jorra, ele não esguicha. É um sangue que é contido, que está saindo devagarzinho. Então a gente consegue dizer que é um sangramento mais leve. Mas se é um sangramento que esguicha sangue, tá saindo muito de uma ferida, tá formando poça, então essa é uma grande quantidade. A qualidade do sangue a gente pode visualizar pela cor. A gente pode ver se é um sangue vermelho vivo, se é um sangue mais escuro, ou se tem partículas misturadas com esse sangue, por exemplo. Se essa pessoa que sofreu um acidente, é, ela teve um membro, por exemplo, a perna, geralmente a gente vê em acidentes mais pesados, assim, que um membro ele é literalmente esmagado, né? Em algumas situações, o sangue que está saindo dessa pessoa pode sair junto a alguns pedacinhos de tecido. Isso é uma avaliação da qualidade do sangue, a cor desse sangue. Um sangue mais vivo quer dizer que esse sangue num vermelho mais vivo, ele é novo. Um sangue mais escuro, mais vinho, mais preto, assim, mais parecido com uma borra de café, a gente já consegue avaliar que é um sangue mais envelhecido, pode ser de uma lesão que já estava há um tempo. Então, isto é a qualidade do sangue.
certo? Qualidade e quantidade. Se ficou alguma dúvida ainda, vocês podem mandar aqui, que aí depois a gente vai tirando mais pro final da aula. Combinado? E vamos começar a nossa terceira aula, então, nosso terceiro encontro, que hoje a gente vai falar de acidentes. Nós falamos na primeira aula da nossa. Ai, peraí que eu vou compartilhar diferente. Hoje que a gente tem um vídeo no final da aula que eu já vou compartilhar a tela aqui com vocês. Na nossa primeira aula, a gente falou sobre urgência e emergência mesmo, né? Sobre o conceito, entendemos as diferenças de situações de urgência e emergência, como acionar a ajuda, né? O socorro, né? Em cada situação, para quem ligar, como a gente aciona o a equipe correta, né? Para quando a gente deve ir para uma unidade de pronto atendimento, para posto de saúde. Então, essa foi a nossa primeira aula. Na nossa segunda aula, nós falamos de algumas situações, né, de urgência e emergência e para a gente prestar os primeiros socorros. Então, a gente falou de algumas técnicas corretas, né, a serem utilizadas, atendimentos corretos a serem utilizados em determinadas situações. Engasgo, queimadura, desmaio, né? Então, nós falamos um pouco mais sobre isso. E agora a gente vai falar sobre acidentes. Não tem como a gente falar sobre urgência e emergência sem a gente falar de acidentes, né? Quando a gente fala em situação de urgência ou que aconteceu uma emergência, o nosso cérebro automaticamente nos leva para essa palavra. Meu Deus, quem sofreu um acidente? Qual foi o tipo de acidente? A gente já liga, né? Urgência e emergência com acidente. Então a gente vai entender o que é um acidente, né? Conhecer os tipos de acidente e vamos falar um pouquinho mais sobre protocolos de atendimento nessas situações. Eu entendo que vocês, na prática de vocês, como técnicos em podologia e cuidadores de idosos, mais uma vez eu reforço isso, que pode ser que não seja a prática cotidiana de vocês, rotineira de vocês, mas é importante vocês saberem que esses protocolos existem, como os atendimentos são feitos, porque vocês não deixam de ser profissionais da saúde. Vocês podem não ser ainda, né? Quem sabe quem vai continuar aí, né, nos estudos, em outros cursos, numa graduação. É, Vocês não vão ser ainda, não vai fazer parte, né, da prática clínica ali de vocês do dia a dia, mas vocês precisam saber. Vocês são profissionais da saúde e vocês precisam ter esse conhecimento, tá bom? Ser apresentado, pelo menos, a esse conteúdo. Combinado? E aí depois a gente vai falar especificamente sobre massagem cardíaca ali, que eu trago um vídeo para vocês explicando como fazer. Visualmente é fácil de vocês entenderem como funciona. E se porventura um dia, Deus me livre que nunca vocês precisem, né? Mas se precisarem, vocês já sabem também como fazer. Então, para a gente não perder o costume da nossa frase para começar a aula, melhor que saber agir em um acidente é a gente saber prevenir, certo? A grande maioria dos acidentes acontecem por falta de prevenção. A grande maioria dos acidentes são preveníveis, né? E a gente consegue prever que podem acontecer. Vamos dar um exemplo rápido aqui para vocês. A gente vai trocar uma lâmpada na nossa casa. A gente tem a escada para subir, mas a escada tá lá fora, longe, difícil de pegar, e a gente tem um banquinho que tá meio bambo, meio quebrado. Se a gente subir nesse banquinho, que tá mole lá, e a gente não for lá buscar a escada, a gente sabe que a gente já vai subir nesse banquinho com medo, porque a gente sabe que pode cair e pode causar um acidente. Então, por que que a gente não previne antes? Por que que a gente não deixa a nossa preguiça de lado, vai lá e busca a escada, que também tem risco, né? É óbvio que tem, mas é um risco menor, porque ela foi feita para isso. Então, é importante a gente entender e identificar as situações em que a gente está colocando uma pessoa em risco de acidente ou nos colocando. A gente sabe que dirigir em alta velocidade, sem cinto de segurança, sem fazer as revisões no carro,
sem saber dirigir, sem ser habilitado para isso, ultrapassar em local que não pode, velocidade alta enquanto chove muito. A gente sabe que tudo isso, a probabilidade de fazer tudo isso junto e causar um acidente, sofrer um acidente é muito grande. E mesmo assim tem gente que faz, que é imprudente, né? Então, nós todos temos essa capacidade de avaliar, na grande maioria das vezes, quais situações podem colocar uma pessoa ou nos colocar em risco de um acidente. Mas muitas vezes a gente não previne, e isso é mais importante do que saber socorrer um acidente, é a gente saber prevenir para não ter que socorrer, né? Para ele não acontecer. Então vamos lá. O que é acidente, gente? É algo inesperado que acontece, né? A gente não está esperando, mas aconteceu, e que pode causar danos graves à saúde dos envolvidos, e muitas vezes pode estar associado a, a situações irreversíveis, como a morte, por exemplo, né? Quando a gente fala em acidente, a gente está tratando de eventos que acontecem de maneira indesejada e traz impactos negativos, e na grande maioria das vezes graves. Eu acho que eu nunca escutei alguém falando: nossa, eu sofri um acidente e foi super legal. Nossa, eu sofri um acidente, eu quebrei a perna e foi ótimo ter quebrado a perna. Por isso que essa frase diz que os acidentes acontecem e trazem com eles coisas, impactos negativos. É muito difícil um acidente que acontece e traz uma coisa positiva junto, tá? É, E aí a gente precisa entender quais os tipos de acidentes que nós lidamos no dia a dia e que a gente está exposto, né? Tanto na nossa vida profissional, mas também no nosso cotidiano aí, na nossa casa, né? No nosso trajeto até o nosso trabalho, lá no nosso trabalho, né? Então, os acidentes, eles são basicamente divididos em três grupos: os acidentes domésticos, os acidentes de trânsito e os acidentes no ambiente de trabalho. Cada um a gente já consegue identificar ali só pelo nome, né? Só pela nomenclatura. Os acidentes domésticos são esses eventos que acontecem dentro do nosso ambiente familiar. As quedas, os cortes, as queimaduras fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte da nossa vida. Quem nunca, os cozinheiros de plantão aí, quem nunca passando uma água para passar um café, né? Fervendo uma água para passar um café, fazendo um arroz, fritando uma carne, qualquer coisa, espirrou uma gordura. Quem nunca teve uma queimadura, seja ela de primeiro grau ali, mas em casa mesmo, no nosso fogão, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Quem nunca cortou a mão cortando um tomate? Descascando uma laranja, né? Quem nunca caiu fazendo um exercício, uma limpeza doméstica, trocando a cortina, lavando a janela, trocando a lâmpada, né? Lavando a cozinha, né? O chão escorregou. Esses acidentes são considerados e classificados como acidentes domésticos, tá? Esses eventos frequentes que ocorrem dentro do nosso ambiente familiar. Os acidentes de trânsito são as colisões, os atropelamentos. As colisões, né, são as batidas, os atropelamentos, sejam eles causados por condições da estrada, condições do carro, né, do veículo, ou comportamento do motorista. Ah, tinha um buraco na estrada, estava chovendo muito, eu passei com o carro, não vi, e aí perdi o controle e bati no outro carro. Esta é uma condição da estrada. Comportamento do motorista: alta velocidade, tomou bebida alcoólica antes de dirigir, ultrapassou onde não podia e causou um acidente. Este é um comportamento do motorista. E o estado do veículo é um veículo que não está em boas condições, não está próprio para uso, precisa de revisão, um pneu que não tá trocado, né? Tá careca e tá chovendo e deslizou e aí acabou causando um acidente. Então, qualquer uma dessas situações, seja da estrada do veículo ou do condutor, né, do motorista, são considerados acidentes de trânsito.
E os acidentes no ambiente de trabalho são esses acidentes que podem, que acontecem tanto dentro do local do nosso trabalho, e hoje a gente também tem o acidente de trajeto, né? Que é do meu caminho que eu faço todos os dias para minha casa, a gente tem esse acidente também, que também é considerado um acidente de trabalho, tá? Esses acidentes, eles podem ser é, o meu trabalho me oferece os equipamentos de proteção individual, por exemplo, né, e de segurança para que eu utilize, mas um equipamento adequado não funcionou, né, da maneira que deveria. Teve uma falha aí nesse equipamento que causou um acidente. Ou vocês já viram no jornal ou notícias de fábricas que tiveram vazamento de gás, que tiveram vazamento de amônia, que tiveram substâncias químicas que vazaram e os trabalhadores ficaram expostos a essas substâncias e tiveram que ser afastados, hospitalizados, né? Tiveram que passar por uma avaliação médica. Esse tipo de acidente também é um acidente de trabalho, tá? Ou é, vocês já tiveram biossegurança? Se vocês não tiveram, ainda vão ter, né? A disciplina de biossegurança. A gente fala bastante de equipamento de proteção individual, né? E as práticas, né, de utilizar corretamente cada um desses equipamentos. Não adianta nada a gente ter os equipamentos e não utilizar da maneira correta. A prática inadequada desses equipamentos de proteção individual, eles também levam a acidentes no ambiente de trabalho. Vamos supor que um operário lá numa fábrica, ele é obrigado a utilizar. é, Tem umas luvas, eu não sei se vocês já viram, ela tem tipo eu não sei como é que chama, gente, é o nome daquela luva, mas ela é como se fosse uma luvinha de ferro, porque tem gente que lida com coisa muito afiada, ponte aguda, então pode machucar a mão, e essa luva protege. Se um trabalhador não estiver usando essa luva, que é apropriada para a prática dele, e estiver usando uma luva de látex, aquela que usa a gente que usa no hospital, em procedimentos em clínicas de podologia, essa luva de procedimento comum, ele está usando ela em vez de usar a luva que é adequada. E ele tem contato ali com uma faca muito afiada e tem um corte considerável até, né? Grave. Esse trabalhador, este operário, ele sofreu um acidente de trabalho porque ele estava utilizando de maneira inadequada o equipamento que foi disponibilizado para ele, mas ele não usou, tá? Então, o acidente no ambiente de trabalho, ele tem várias causas, né? Pode ser tanto do trabalhador quanto da empresa, nenhum dos dois, falha de equipamento, né? Então, mas todos esses podem ser considerados acidentes dentro do ambiente de trabalho, tá? É, Beleza, professora, a gente entendeu o que é um acidente e quais os tipos de acidente, como é que eles podem acontecer. Mas, se eu presenciar um acidente, qual é o fator que vai diferenciar o meu atendimento diante dessa situação? A gente já falou disso e eu volto a falar para vocês. Manter a calma. De nada vai adiantar a gente saber o que fazer, estar lá, né, diante de uma situação de acidente e estar desesperado. E aí não conseguir conduzir, né, a situação, avaliar a situação, entender o que está acontecendo e fazer a coisa certa. Então, manter a calma, avaliar a situação e ter conhecimento e domínio do que está acontecendo são os três fatores primordiais para vocês terem êxito, terem sucesso diante de uma situação dessa, né, de acidente. Vou dar um exemplo para vocês bem fácil de entender. Vamos supor que teve um acidente numa estrada, numa rodovia. E você presenciou esse acidente, infelizmente você presenciou, mas você sabe o que fazer.
você tá calmo, você tá tranquilo, e avaliando ali a situação, você viu que vazou óleo na pista, continua vazando óleo do carro, tem gente perto, e você conseguiu identificar que em um desses carros aí que tiveram envolvidos no acidente era um caminhão, e aí nesse caminhão tinha lá a placa de combustível inflamável. Então você conseguiu avaliar calmamente, você conseguiu avaliar a situação. Tivemos um acidente, tem várias pessoas envolvidas, tem várias pessoas aglomeradas aqui, e eu consegui identificar que o que está vazando ali daquele caminhão pode ser um líquido inflamável, ou pode ser do acidente. Eu consegui identificar isso. Isso me dá domínio da situação. Isso faz com que eu consiga pedir o socorro adequado, que eu consiga entender que é melhor afastar as pessoas, que pode ter risco de um novo acidente, né? Então pode ter uma explosão, por exemplo. Então eu preciso tirar as pessoas de perto, informar as pessoas que têm esse risco e tentar, ainda assim, manter a calma de todos eles, né? Abaixar os ânimos, né? Qual é mais uma coisa importante, gente? Ó, já teve um acidente na estrada, teve carros envolvidos. A gente precisa sinalizar essa estrada para que novos acidentes não aconteçam. Seja com triângulo, aquele que é refletivo, cone de sinalização, galhos de árvore, né? Avaliar a situação também é isso, é entender, nem sempre, gente, isso é importante que eu sempre vou voltar nessa tecla. Nem sempre é a gente atender a vítima propriamente dita, porque às vezes a gente não vai conseguir fazer muita coisa. Mas se a gente conseguir dominar aquela situação, sinalizar essa estrada para que novos acidentes não aconteçam, tirar as pessoas de perto, entender que tem um vazamento que pode causar um novo acidente. Tudo isso faz com que esta situação, esse atendimento, seja diferente. Seja um atendimento que a hora que o socorro chegar, por exemplo, já vai estar organizado, né? Você já vai ter conseguido passar as informações necessárias para essa pessoa que vem atender, né? Então, esses três fatores, esses três pilares de manter a calma, avaliar a situação e entender o que está acontecendo, ter conhecimento e domínio da situação, vai fazer a diferença nesse atendimento diante de uma situação de acidente, tá? E aí, quais são os procedimentos mais comuns nessas situações de atendimento? Diante de uma situação de acidente, né? A gente tem alguns protocolos, como eu falei para vocês ali, no início da aula, que muitas vezes não vai caber a vocês, a fazerem, a executarem, mas vocês precisam saber que eles existem, né? E como eles funcionam. Então, eu trouxe eles para vocês terem esse conhecimento, tá? Que é muito importante. Então, o primeiro protocolo, ele chama protocolo ABCDE, tá? Ele é um protocolo que ele vai organizar o atendimento onde quer que ele aconteça. Esse protocolo, ele é utilizado tanto para as equipes de atendimento pré-hospitalar, por exemplo, o SAMU, quando ele vai atender uma vítima de acidente. Perdão, gente, vou tomar um golinho de água aqui. Quando ele vai atender uma vítima de acidente, os enfermeiros e os médicos fazem esse protocolo ABCDE. Uma vez feito no local do acidente, quando esse paciente chega lá no pronto-socorro, o médico que está lá no pronto-socorro faz esse protocolo de novo. Por quê? Ele organiza o atendimento, ele dá um segmento para esse profissional, tá? Além de tornar esse atendimento mais ágil e eficiente, tá? Ele traz junto com ele o que é prioridade nesse atendimento, certo? E como ele traz o que é prioridade, a taxa de mortalidade,
né? O número de pessoas que morrem diante dessas situações de acidente, principalmente em situações que tem muitas vítimas, e eu consigo avaliar quem precisa de atendimento primeiro, faz com que as pessoas morram menos, tá? Então, como é que esse protocolo ABCD funciona? O profissional da saúde, gente, ele vai ficar posicionado na cabeça desse paciente. Vamos supor que ele está deitado, tá? Eu tenho o meu celular aqui, ó. Ele está deitado. Aqui, onde está a minha mão, ó, perto da minha cabeça, é a cabeça do paciente. E aqui é o pé. Aonde é que eu vou me posicionar? Aqui, ó. Aqui na cabeça. Então, eu vou abaixar atrás desse paciente, porque dessa forma eu consigo ter uma visão integral dele. Eu consigo ver a cabeça, eu consigo ver o olho, eu consigo avaliar o tórax dele, se ele está respirando, né? Eu consigo ver se tem sangue saindo dele de algum lugar, né? Porque eu consigo ver os braços, eu consigo ver as pernas. Então, ficar na cabeça desse paciente, posicionada na cabeça desse paciente, me dá essa visão geral, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso, eu vou me posicionar corretamente para que eu consiga avaliar integralmente esse paciente. A letra A, ele diz que eu vou primeiro fazer um controle cervical ali, né? O que é isso? Se eu tiver em mãos aquele colar cervical para estabilizar, caso essa pessoa tenha uma fratura de uma vértebra aqui de cima, de uma vértebra cervical, a gente já consegue estabilizar para que depois essa pessoa não sofra lesões maiores, tá? Então, se eu tiver o colar cervical ali, é nessa hora que a gente vai colocar da maneira correta, e aí eu vou fazer uma avaliação rápida das vias aéreas desse paciente. Professora, o que que é isso? Eu vou ver se esse paciente está respirando, como é que ele está respirando, se eu consigo identificar se conforme ele respira, se tem algum som, né, de secreção, né, se ele tá, se a gente consegue ver se uma pessoa está respirando, certo? O tórax ele sobe e desce. Eu consigo ver se a pessoa na minha frente está respirando só de olhar para ela. Então, é nessa primeira avaliação que eu vou fazer isso, tá? Depois, gente, depois disso, e isso é avaliar prioridade, tá? Que eu disse para vocês antes. Por quê? Se no momento em que eu abaixei aqui, tô posicionado na cabeça do meu paciente, eu já olhei, eu tô vendo que ele não tá respirando. Eu consegui colocar, sei lá, tem inúmeras maneiras da gente ver que a pessoa está respirando ou não. Como é que a gente faz com um bebezinho recém-nascido, quando a gente é paizinho novo e mãezinha nova? A gente vai lá, coloca o dedo aqui, ó, embaixo do nariz. Ficou quentinha porque tá respirando. Isso é uma maneira de a gente saber se a pessoa tá respirando. Sem a gente ter nenhum equipamento para nos auxiliar, eu olhei. Eu vi que o tórax não tá mexendo, não tá subindo e não tá descendo. Eu coloquei a minha mão aqui no nariz, não senti nada. Quer dizer o quê? Que essa pessoa tá numa parada cardiorrespiratória. Então, qual é a próxima coisa que eu tenho que fazer? Começar uma reanimação cardiopulmonar, as manobras de reanimação. Por isso é tão importante a gente começar por essa parte, né? Avaliando a respiração. O que que acontece se eu começar lá pelo dedão do pé? Eu vou chegar aqui no tórax para avaliar se essa pessoa está respirando ou não. Eu já vou ter perdido um tempinho aí, né? E tempo nessas situações é algo valioso. Então, por isso é tão importante a gente seguir essa ordem, tá? Fiquei lá, avaliei. Essa pessoa não estava respirando. Comecei com pressão torácica e não vou parar até que retome, né, a respiração, volte a ter frequência cardíaca, batimentos cardíacos ou até o socorro chegar, né, se eu estiver fazendo isso sozinho. Não, mas vamos para uma situação melhor. Eu tô lá, me posicionei na cabeça do meu paciente que se acidentou, né, da minha vítima de acidente. Eu olhei, ele tá respirando, tá mexendo o tórax, ele conversa comigo, ele consegue me responder, ele abre e fecha o olho sozinho. Então, quer dizer que esse paciente não está numa parada cardiorrespiratória, certo?
Então, aí eu consigo avaliar se esse paciente está, por exemplo, precisando de oxigênio, né? Ou se teve um trauma, por exemplo, no tórax, eu consigo visualizar alguns traumas, tá, gente? Um corte profundo, isso é possível ver, né? E aí depois a gente já vai para a próxima verificação, que a gente vai ver o C, que quer dizer circulação. Nos lembra isso, né, de circulação, que a gente vai avaliar se tem algum sangramento, que é pertinente lá, a primeira pergunta que a gente falou lá no começo da aula, né? Como tá a quantidade desse sangue, né? Se é bastante quantidade, como é que tá a qualidade, se é um sangue vivo, se é um sangue mais escurecido. Isso tudo faz parte da circulação sanguínea, certo? Então, a gente vai avaliar tudo isso. Depois disso, a gente vai tentar avaliar o nível de consciência dessa pessoa, né? O neurológico dele. Se ele sabe o nome dele, onde ele está, o que aconteceu, que dia é hoje. Perguntas simples que vão mostrar se essa paciente, se essa pessoa está orientada em tempo e espaço. É assim que a gente fala, falando de termo técnico, né? Não, hoje é. Vamos supor que ele sofreu um acidente, tipo assim, não, hoje é domingo à noite. E a gente tá. É uma terça-feira de manhã que aconteceu isso. Então, isso vai dizer que essa pessoa tá um pouco desorientada, né? Tá um pouco confusa. E depois que a gente já fez todas essas avaliações, a gente vai tentar expor essa pessoa, é óbvio, gente, de maneira que não vá expor a integridade física dessa pessoa, né? Mas a gente vai tentar expor, por exemplo, eu vi que tem um corte na perna, tá sangrando, eu vi que na calça dessa pessoa tem sangue saindo, então vamos tentar cortar essa calça, expor essa perna e ver o que está acontecendo, né? E da mesma forma, depois de fazer toda essa avaliação, a gente tem que tentar manter e monitorar a temperatura corporal dessa pessoa. Então, se alguém tiver. Geralmente nas ambulâncias tem um cobertor térmico e a gente consegue ver isso muito claramente nos filmes, por exemplo. Vocês já viram nos filmes aquela manta térmica prateada que colocam em cima? Nas novelas, né? A gente vê sempre na televisão isso, até nos jornais. E isso é para que a gente possa manter a temperatura corporal desse paciente. Vamos supor que é um paciente que está perdendo muito sangue. Automaticamente a temperatura corporal dele vai caindo, né? Depois de um certo tempo. Então, é importante que a gente tente manter essa temperatura, tá? Parece muita coisa, gente, falando para vocês num primeiro contato. Mas para quem faz isso todos os dias, por exemplo, para os socorristas, eu posso falar, gente, porque eu já trabalhei, né, em muito tempo, né, em setores de urgência e emergência, dentro de pronto-socorro, lidando com essas situações diariamente. E a gente faz isso tudo junto, né? Tudo ao mesmo tempo. A gente mantém uma, uma, uma prioridade, é óbvio, né? A gente sempre vai ficar posicionado aqui na cabeça desse paciente, mas a gente consegue avaliar se ele está respirando, perguntar para ele o nome dele, o que aconteceu. Eu já consigo avaliar se tem algum sangramento, eu já consigo ir fazendo tudo junto aqui, né? Então, para o profissional que faz isso todos os dias. Isso é muito rotineiro mesmo, né? Mas é importante vocês terem esse contato, saberem o que é importante eu avaliar, professora, a hora que eu tô lá numa situação de urgência e emergência. A primeira coisa, eu vou manter a calma, eu vou avaliar o local e eu vou ter conhecimento sobre o que está acontecendo, né? Dessa situação. Depois, eu consigo avaliar esse meu paciente minimamente. Eu consigo conversar com ele está me respondendo, eu vi que ele está respirando, eu vi que não tem sangramento, e eu consegui chamar o socorro e passar tudo para eles sobre essa situação. Então, vocês já conseguiram, de uma forma ou de outra, colocarem em prática esse protocolo ABCDE. Pode passar uma coisa, pode passar outra, mas vocês já sabem o que é mais importante agora, que esse protocolo existe e o que a gente deve avaliar em uma situação dessa, tá? Aqui eu trouxe para vocês
Só para vocês saberem que existe, tá? Porque é super importante também. Essa técnica START, ela é mais utilizada lá em situações, por exemplo, que, sabe esses acidentes de múltiplas vítimas? Ah, a gente, infelizmente, a gente sempre vê também, é um ônibus com viajantes, com estudantes, que tinha 40, 50 pessoas sofreram um acidente. Esse protocolo START, ele é mais utilizado nestas situações, tá? Por quê? É, em situações em que tem muitas pessoas, a gente precisa de um atendimento que seja rápido, eficaz e que a gente possa fazer uma triagem para priorizar quem precisa de atendimento. Lembra daquela triagem que a gente falou lá na primeira aula, que é feita no hospital? Quem chega, que precisa, que coloca pulseirinha vermelha, precisa ser atendido imediatamente? Esse protocolo ele funciona mais ou menos da mesma forma. Os profissionais de saúde, né, os bombeiros, os médicos, os enfermeiros que vão atender essas situações, né, de acidente de múltiplas vítimas, o que que eles fazem? Eles avaliam muito rapidamente a respiração, a circulação e o nível de consciência dessas pessoas. Ah, eu entrei lá no ônibus ou eu consegui avaliar algumas pessoas que estavam para fora. Tá respirando, tem sangramento ou não, e tá consciente e orientado, ou conversa comigo, né? Tá contando o que aconteceu, tá chorando, tá consciente, né? Essa pessoa consegue esperar um pouquinho para ser atendida. Então, eu vou colocar um cartãozinho ou uma pulseirinha ou posicioná-la junto com um uma faixa amarela, né? A gente vai identificando por cor também. Infelizmente, nessas situações, a gente tem pessoas que já evoluíram para óbito, morreram no momento desse acidente. Então, essas pessoas, elas são classificadas, geralmente, são tampadas, né, com um pano preto ou um cartão preto, né? Que quer dizer que essa pessoa não precisa de avaliação mais, porque infelizmente ela evoluiu a óbito. As pessoas que precisam de atendimento imediato são classificadas como vermelho. E assim vão fazendo uma triagem nesse local de atendimento e vão encaminhando as pessoas para as unidades de atendimento. Eu trouxe para vocês um esquema que é mais fácil só para visualizar. É, como eles separam por cor. Por exemplo, do lado direito aqui do lado direito da nossa tela, a gente tem a prioridade 2, que é o amarelo. Do lado esquerdo, prioridade 1, que é o vermelho. Aqui embaixo, né, aqui na esquerda, a gente tem as pessoas que estão mortas. Aqui do lado direito, tem as pessoas que estão com prioridade 3, que elas conseguem esperar. Então, eles classificam assim para as ambulâncias poderem, por exemplo, ir mandando essas pessoas para quem consegue ir para o hospital ou quem precisa ser atendido imediatamente dentro das UTIs móveis, né, das ambulâncias que vão ser atendidas imediatamente. Então, essa técnica, esse protocolo, ele existe para isso, tá, gente? Para a gente poder dar o atendimento necessário e adequado às vítimas que precisam desse atendimento primeiro. Todo mundo é atendido, todo mundo é visto, todo mundo é avaliado, mas a gente precisa priorizar quem está correndo risco imediato de vida, quem está numa situação de emergência, e aí as outras pessoas vão ser atendidas e avaliadas depois. Deu para entender? Então, esses são os dois protocolos que a gente mais utiliza aí em situações de urgência e emergência, tá? Num sentido geral, professora, me fala quais os atendimentos que mais comumente a gente vê nessas situações de urgência e emergência? Quais os atendimentos que mais acontecem? Massagem cardiorrespiratória, desengasgo, que agora vocês já sabem como fazer, né? Estancar sangramento, né? É uma coisa que é feito bastante também. Cuidado com queimaduras, vocês também já sabem fazer, né? Fraturas ósseas,
Tem muita fratura, gente, principalmente, olha, eu venho de pronto-socorro e de UTI. Motoqueiros, quem anda de moto aí, gente? Tomem cuidado, vocês são as maiores vítimas de fratura de perna, de braço, de pé, de mão. É, infelizmente, né, é uma realidade. É, e esse é um dos atendimentos mais comuns que as equipes de atendimento pré-hospitalar fazem, tá? Desafogamento, intoxicações, né? E transporte das vítimas. Essas vítimas precisam ser levadas para unidades de atendimento, né? E muitas vezes a gente não conta como uma situação, né, de como um atendimento o transporte dessas vítimas, né? Mas a gente precisa, porque o transporte ele precisa ser especializado. A gente já falou disso em outras aulas. Eu não sei o que fazer, eu não vou mexer nessa pessoa. E eu vou garantir que ninguém mexa, que ninguém tire ela do lugar. Por quê? Para fazer o transporte das vítimas de acidente, seja ele qual for, né? Qual for a situação de acidente, e qual for o atendimento que precisa daquela pessoa, qual procedimento precisa ser feito, o transporte precisa ser adequado, realizado por pessoas que sabem o que está fazendo. Eu dei um exemplo para vocês ali quando a gente estava falando do protocolo ABCDE, que lá no A é o momento em que a gente se posiciona lá na cabeça do paciente e se a gente tiver em mãos, se a equipe tiver em mãos, a gente vai colocar o colar cervical, certo? Esse colar cervical, se ele não for colocado da maneira correta, se a imobilização dessa cervical para colocar esse colar não foi feito da maneira correta, assim como o transporte desse paciente, a mobilização desse paciente do chão para a maca, para levar para a ambulância, se não for feito da maneira adequada, utilizando a técnica correta, a gente pode estar causando uma lesão pior para esse paciente, tá? Se esse paciente tiver uma fratura, por exemplo, numa vértebra ou uma lesão na medula, é, se a gente não fizer da maneira adequada, a gente pode estar piorando a lesão e a fratura dessa pessoa. Então, é muito, muito importante. Eu não sei fazer, eu não faço, mas eu vou chamar quem sabe, tá, gente? E o transporte das vítimas é muito, muito, muito importante. E se a gente não sabe fazer, a gente precisa pelo menos orientar as pessoas para que não façam, não mexam, né? Não toquem e não se envolvam, né? Não piorem a situação desse paciente. Eu deixei para vocês aqui o passo a passo, tá? Da massagem cardíaca. Esse material já está disponível lá para vocês, tá? No ambiente de vocês, lá no estúdio. Mas se vocês quiserem, eu também posso mandar para vocês, tá? Quem quiser ali no Fale com o Mediador, é só mandar que eu disponibilizo para vocês. E o vídeo que a gente vai ver na sequência também, se vocês acessarem o estúdio pelo computador, vocês têm acesso à sala do café, à sala de café. Então, a gente tem esse vídeo lá disponível para vocês também acessarem quantas vezes precisarem, tá? Aqui tem o passo a passo da técnica, tá, gente? Como fazer, qual o posicionamento da mão correto. Isso eu vou mostrar para vocês certinho aqui nesse vídeo na sequência, tá? Eu vou só parar de compartilhar aqui a tela. Ai, meu Deus, travou. Pera lá. Que eu deixei aqui já certinho para vocês. Se vocês não conseguirem ver. Ah, eu acho que eu vou ter que parar de compartilhar, porque eu tô compartilhando sem som. Mas deixa eu tentar aqui colocar. Olha eu apanhando aqui, gente, mas acho que eu vou ter que. Acho que eu vou ter que. Ah, não, vai dar certo. Acho que vai dar. Vamos lá. Opa. Prof, eu acho que aqui tá sem som para mim, pelo menos. Tá sem som? Aqui para mim, sim. Será que os alunos estão conseguindo ver com som? Tá sem Pera lá, som para vocês, gente? deixa eu Aqui compartilhar que eu volto de novo. tá sem som. É.
Acho que vai ter que compartilhar. Espera lá. Vou compartilhar aqui de novo. Só um minutinho, gente. Que eu já volto o vídeo para vocês. Deixa eu aumentar o meu volume aqui também. Aula ao vivo, né, gente? Mas eu quero trazer o vídeo para vocês. Eu podia só explicar, mas o vídeo é mais legal. Vamos lá. Professora Lorena, se não compartilhar com som, você pode me chamar de novo aqui, tá? Que daí a gente tenta de novo. Tá. Vamos lá, deixa eu tentar de novo para vocês aqui. Eu acho que tá sem som ainda aqui. Tá? Ué, Tá. que será? Pera Quer que eu lá. tente compartilhar? Não sei. Vamos tentar aqui de novo. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Você quer tentar? Agora eu vou te mandar o link aqui, pode ser? Pode. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu ver. Pera lá. Pera lá. Deixa eu achar a professora Lorena aqui. Veja se recebeu, professora. Só um minutinho, que eu vou ter que entrar aqui. Por que será que não foi com som, gente? Olha esse YouTube. Ou será que é a pecinha, né, atrás dele? Ai, gente. Deixa eu ver se eu consigo mais uma vez aqui. Tô incluindo o som, ó. Você recebeu, professora Lorena? Sim, tô abrindo aqui. Então tá. Vamos ver se a professora consegue. Gente, se ela não conseguir, eu compartilho com vocês da mesma forma, tá? O link certinho. Mas tem disponível para vocês já lá no ambiente online. Eu já deixei para vocês. É a técnica que o SAMU mesmo ele disponibiliza um treinamento básico. O professor Jorge colocou aqui para inclusão de som. Tô colocando, mas não tá aparecendo. Não sei por quê. Quer tentar aí, professora? Peraí que deu uma travada. Deixa eu ver se agora vai. Olá, Tá saindo som? eu sou a enfermeira Tá. Mônica do SAMU Tá. do Distrito Deixa eu Federal. voltar aqui então. Olá, eu sou a enfermeira Mônica do SAMU do Distrito Federal. Hoje iremos conversar sobre noções de primeiros socorros para leigos, ou seja, pessoas que não são profissionais de saúde. Você encontrou uma pessoa caída. O que fazer? Ajoelhe-se ao lado dela. Imediatamente, você vai chamar essa pessoa e fazer um Acho que cortou o som da professora. Ficou mudo, professora Lorena. Tava com som? Deixa eu ver aqui. Se essa pessoa não responder, você vai olhar se respira. Se não respirar, peça ajuda. Ligue o 192, fale que está ao lado de uma pessoa que não respira e não responde a estímulo nenhum. Peça um DEA, desfibrilador externo automático. Imediatamente, inicie a reanimação cardiopulmonar, a massagem cardíaca. Aonde uniu as costelas, 2 dedos depois, coloque sua mão, a parte mais fofinha, bem no osso central. Entrelace seus dedos, estique bem seus braços,
ombro e pulso retos e comece a fazer a massagem cardíaca, até que chegue uma equipe para assumir o caso. Como fazer essa massagem, então? Com as mãos no centro, dedos entrelaçados, braços esticados e alinhados, fazer profundamente, rápido, até que a equipe de socorro chegue ao local, ou você fique cansado e não consiga mais fazer, ou até que essa pessoa apresente algum movimento. Caso apresente, vire de lado. Lembre-se, uma massagem cardíaca é sempre melhor do que nenhuma massagem cardíaca. Obrigada, professora Lorena, por compartilhar. Eu mandei aqui para eles também no chat. Pessoal, então assim, como a enfermeira disse ali no vídeo. Uma massagem, seja ela bem executada, na técnica mais correta do mundo ou não, é melhor do que nenhuma, tá? Então, eu fui surpreendida, né, por uma pessoa caída na rua. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tentar chamar essa pessoa pelo nome, né? Se eu conhecer, se eu não conhecer, eu vou tentar chamar, vou mexer com ela. Eu posso tentar tocar em 2 lugares que a gente fala que é estímulo de dor. Aqui com o nosso ossinho aqui, sabe o ossinho que a gente conta os meses do ano? Ou então no ossinho do dedo, a gente pode mexer aqui no ossinho do peito. Se vocês fizerem em vocês, vocês vão ver que dói, que é bem dolorido. E aí vocês podem fazer com um pouco mais de força. Ou aqui em cima, assim, no ossinho aqui do ombro, aqui da saboneteira, tá? Da clavícula. Então, vocês podem fazer tanto esses 2 lugares aqui, que pega bem em cima do osso e é um local bem dolorido. Então, se você fez isso, chamou a pessoa, fiz estímulo de dor, ela não respondeu e ela não está respirando, a gente pode começar as compressões. Então, a gente vai entrelaçar os dedos, tá? Na mão e posicionar aqui, bem nessa linha, entre os mamilos mesmo, né? Essa linha aqui. E a gente vai centralizar ali e com o gordinho da mão a gente começa essa compressão. Lembrando, qualquer massagem é melhor que nenhuma, tá? E a gente pode não estar oferecendo a melhor massagem do mundo na técnica mais adequada, mas com toda a certeza a gente está fazendo com que essa vítima tenha a sua circulação ali, né, mantida minimamente, oxigenando esses órgãos vitais e dando a ela mais chances de sobrevivência, tá? Antigamente, há muito tempo atrás, a gente utilizava a massagem cardíaca e a respiração, que a gente respirava, né? Fazia boca a boca. Hoje não se usa mais, tá, gente? É só a massagem. Até que essa pessoa respire e acorde, até que o socorro chegue ou até que eu não aguente mais. Cansa muito, então se você puder chamar ajuda enquanto você está fazendo, né? A massagem, se para revezar, por exemplo, né? Alguém que saiba, que consiga fazer isso, é importante, tá? E a massagem cardíaca, ela não pode parar, tá? Então, por isso que é tão importante a gente chamar uma pessoa para a gente revezar nesse momento, beleza? Então, eu deixei para vocês o link aí no chat também, tá? E tem lá no ambiente de vocês também. E deixa eu ver que horas são. Meu Deus do céu, a gente já tá acabando a aula. Vamos lá para nossa prática para a gente poder discutir um pouquinho do nosso conteúdo juntos depois. Então, a nossa prática remota hoje traz para vocês, ao conhecer os diversos tipos de acidente e os procedimentos adequados para cada situação, a gente não só adquire habilidade, mas também a gente consegue cultivar a empatia essencial para a gente poder lidar com o bem-estar do outro, né, das outras pessoas.
Entender e praticar os atendimentos adequados não só promove a segurança no ambiente, mas também reforça a noção de responsabilidade coletiva. E aprofundar-se nesse campo não apenas amplia o nosso conhecimento teórico, mas também traz a importância da prática na compreensão plena, da matéria, desenvolvendo a sensibilidade e o comprometimento necessário para a gente poder atuar de maneira correta e eficaz nessas situações de emergência. Então, a gente vai imaginar um cenário ali fictício, tá? Você está indo para a sua aula. Vamos imaginar que vocês estão indo lá para a aula prática, no polo de vocês. E aí, vocês presenciam uma situação de acidente de trânsito. E aí, enquanto você solicita que outra pessoa entre em contato com o serviço de emergência, né? Por favor, você pode ligar para o SAMU? Você se aproxima, e você começa a analisar ali, esse cenário do acidente. E passa as informações para a pessoa que está no telefone com o serviço de emergência. Nesse cenário de estresse, você, avaliando os fatos, vai refletir para mim e falar qual análise você faria para atender essas pessoas envolvidas no acidente, até que esse socorro adequado chegue nesse local. Falem para mim. Ah, meu Deus, olha eu dando a resposta para vocês. Vem aqui no chat, ou abram um microfone. Vamos lá. O que vocês fariam? Vocês iam analisar esse cenário e o que vocês iam passar para essa equipe de socorro? E o que vocês iam fazer até que essa equipe de socorro chegue para atender essa vítima de acidente? Algum corajoso? Isso que eu ia falar agora. Quem quiser conversar com a prof, é só levantar a mãozinha, gente, que eu vou habilitando o microfone um a um, tá? Ou podem mandar pelo chat, né? Que a professora tá de olho ali. Uhum. A Sandra tentar avaliar alguns casos de urgência e emergência. É isso, Sandra. Mas o que você ia fazer? Conta para mim. Verificar os sinais vitais, a Marlene ia fazer. Adriele, avaliar a situação, passar quais as ocorrências. É isso Prof, aí, uma gente. aluna levantou a mão. Laide, seu microfone tá liberado. Boa noite, Boa noite, Boa Olaide, tudo noite. bem? tudo bem? Em primeiro lugar, a gente tem que avaliar se o acidente está num local que não que possa causar mais acidente, colocar num lugar afastado, verificar se foi um carro, se tem óleo, se vazou óleo, se tem alguma coisa assim que possa causar mais acidente, fogo, alguma coisa assim. Tirar então a pessoa do local para um ambiente mais reservado, colocar ela na posição deitada, avaliar a posição cervical, ver o pescoço dela, né? O pescoço dela se tá certinho, avaliar a respiração, olhar o tronco se tem algum corte, né? Se tem algum corte, olhar de cima se tem corte, se tem sangue. Aí viu, tá respirando e não tá em nenhum machucadinho, você vai ver o pulso dela, sentir o pulso, sentir se ela tá respirando, colocar o dedinho no nariz, verificar. E assim, e com isso a outra pessoa vai estar no telefone, aí você vai passar, não, ela tá respirando, ela não tá respirando, e vai chamar o SAMU. É isso aí, gente. Olha, a Elaide deu aula pra gente também. Obrigada, Elaide, pela participação, aqui pelo microfone. Obrigada, pessoal, também que colocou aqui no chat. Gente, é isso, cada um contribuiu um pouquinho aqui para a resposta. Vocês entenderam muito bem, tá? A gente vai, antes de qualquer coisa, precisar. Lembrem que a gente vai precisar manter a calma antes de tudo isso, hein? Manter a calma é crucial para que a gente tenha, para que a gente seja bem sucedido, né? Nessas ações que a gente vai fazer, né? Nas decisões que a gente vai tomar. A gente precisa tomar cuidado, né?
com a segurança do local, né? Se está seguro, se não está colocando a minha vida e a vida das outras pessoas em risco, né? Se for possível, eu vou acionar mais autoridades, né? Polícia, se tiver junto ali, né, para me auxiliar na coordenação desse local, avaliar o estado dessas vítimas, né? Sempre priorizando a segurança de todos, fazer essa avaliação, né, do ABCD, como a Eulaide disse, avaliar se essa pessoa está respirando, como é que está essa respiração, o estado circulatório, né? Se tem sangramento, se não tem, passar todos os detalhes para o serviço de emergência, né? Importante que a gente consiga passar não só a situação exata das vítimas, mas também a localização, né, desse acidente, para que esse socorro consiga chegar mais rápido, né? Além disso, a gente também é importante a gente oferecer para as pessoas que estão envolvidas ali e, se possível, para as vítimas e para os familiares, também um acalento, um apoio emocional, também faz parte da nossa responsabilidade como profissionais de saúde o acolhimento, né? Então, se for possível, diante dessa situação, a gente também deve oferecer esse suporte emocional para essa vítima, para os envolvidos no acidente, né? Que muitas vezes estão abalados, para os familiares que tiverem ali junto, para o pessoal em geral, que a gente sabe, né, que aglomera nessas situações. Mas vocês, ó, estão de parabéns, acertaram tudo aqui e é isso. Então, tomara que vocês não precisem usar, hein, gente? Eu vou torcer aqui para vocês não precisarem usar nada disso. Mas, se precisarem, vocês já sabem como agir agora. E é isso, gente. A nossa disciplina se encerrou. Acabou, professora Lorena, nossa terceira aula. Passou rápido, né, gente? 3 semanas passam Voa! assim, a gente nem E eu vê falo um. pouco, né? Sim. Então, professora, eu queria agradecer por passar esse conhecimento para a gente durante esses 3 encontros. Muito obrigada, gente, pela interação. Obrigada a quem vai assistir depois, né? E qualquer dúvida, como eu disse lá no começo, sobre a disciplina, é só mandar mensagem lá para a professora mediadora de vocês, que ela vai responder todo mundo com muito carinho. Então, muito obrigada, prof, e nos vemos numa próxima, se Deus Eu que quiser. agradeço pela parceria. Obrigada, gente, pela participação. Prazer estar aqui com vocês, viu? Espero ter agregado no conhecimento e eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá bom? Um beijo, bom final de semana, bom descanso para vocês. Amanhã, né? Que amanhã é ainda sexta. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. gente. Bom descanso.